Hoje, tratando então a respeito de assuntos relacionados a marketing, como forma de gestão estratégica, utilizando ferramentas de marketing como planejamento estratégico, apresentamos então aqui a nossa terceira web aula e com foco justamente nessas questões de planejamento estratégico, de plano de marketing, ao qual toda e qualquer empresa precisa hoje, principalmente hoje, justamente por todos esses movimentos que a gente tem dentro do mercado, todas essas mudanças socioculturais, econômico-financeiras, apresentadas para nós no cotidiano e que afetam extremamente e diretamente cada uma das ações de nossas empresas, existe uma preocupação muito maior, muito mais latente, muito mais gritante, falando assim, acerca de planejar, né? Então, até para retomar a importância disso, vamos lembrar que faz parte de um conceito de administração estratégica dos mais antigos teóricos de administração, mas trazendo então até para Peter Drucker de administração atual, de administração mais contemporânea. E muitos autores também se falando e se apoiando no planejamento mais contemporâneo, aquele ao qual eu preciso entender tudo que passa pela minha empresa, tudo aquilo que entra pela minha empresa, que passa por todo um processo ao qual eu preciso me planejar para que no final tenha uma saída de acordo com aquilo que eu previ nos mais diversos tipos de planejamento, mais diversos não, dos três tipos de planejamento ao qual eu preciso me preocupar, estratégico, tático e operacional. Lembrando que, então, o estratégico é aquele que eu tenho um maior tempo aí para percorrer, maior tempo de importância, porque serão os objetivos alcançados pela minha empresa. Então, aqui, por um planejamento contemporâneo, eu prevejo e eu preciso estruturar todo o meu plano de acordo com o equilíbrio que eu encontre entre a minha empresa e o mercado, certo? Tanto os potenciais de cada um, certo? Potencial financeiro, de produção, de vendas, tecnológico da empresa, relacionado em equilíbrio aos mesmos potenciais, só que de consumo, claro, porque eu tenho meu consumidor, eu tenho todo um acesso social e tudo mais. Minhas necessidades da empresa em equilíbrio com as necessidades do mercado, para que eu consiga entender e captar melhor cada uma dessas necessidades e as expectativas que eu tenho em relação às expectativas do mercado, certo? Eu, como empresa, tenho uma expectativa de reinvestimento, de retorno sobre lucro, de ROI, né? De remuneração do meu capital, e uma expectativa do mercado é o custo-benefício que você tem a entregar, a utilidade do que você está realizando e como você entrega seu produto, certo? Sua necessidade, por exemplo, seu capital de giro, seus colaboradores, quem você tem capacitado, as pesquisas que você precisa realizar, e aí eu tenho que entender que no mercado existem necessidades como fisiológicas, necessidades específicas de segurança. É bom lembrar do Maslow, né? Necessidades de social, necessidades de autorrealização, que eu tenho que confrontar e então ligar um ao outro e achar então este equilíbrio entre partes. Daí, quando eu logo ali no comecinho, quando eu comecei a falar a respeito de eu preciso ter então todos os meus recursos, todas as informações, tudo que eu preciso entrando dentro da minha empresa, que aí eu estou trazendo para vocês a teoria dos três puts, certo? Que é bem bacana, é bem interessante você trabalhar com essa teoria, apesar de abordá-la aqui para vocês de forma mais abrangente, né? Mas fica a dica do professor de vocês buscarem entender mais sobre este assunto, sobre essa temática, justamente por questão de gestão estratégica.
tá? Justamente porque seu plano estratégico, depois seu planejamento estratégico e todos os seus planos menores que somatizam e igualam e chegam a um planejamento estratégico, precisam estar então apoiados a esses três puts, né? E aí quando eu comecei a falar lá no slide anterior, tudo aquilo que você prevê, os seus recursos que você precisa e necessita ter, as tecnologias, as informações necessárias de entrada dentro da sua empresa, que vão então depois, num próximo processo de criação de um meio termo disso, um intermediário desta entrada, são os seus recursos sendo transformados, né, por meio de uma cultura de organização, por meio de um clima, logística, sistemas administrativos, todo um processo que você precisa de produção, inclusive, que vai transformar lá no final a sua saída, né, o resultado que vai lhe dar daquilo que você precisa entregar ao consumidor. Tá? Então é o produto finalizado com o seu preço, com a sua distribuição e com a sua comunicação. E aí, aqui muito apoiado ao plano de marketing, né? Então vamos lembrar de novo, eu tenho no input deste inglês de trazer aquilo para dentro, né? Um componente então da sua produção, o throughput, que significa então aquilo que você vai produzir a partir do momento que entra alguma coisa dentro da sua empresa, depois o output, que então é o resultado final, aquilo que sai, certo? Então é bacana a gente separar em três partes, nesses três puts, porque primeiro eu vejo todos os recursos que eu tenho que estão entrando dentro da minha empresa e que vão me dar capacidade de tornar o processo e realizar o processo, que é o meu meio, né? Fazer com que aquilo seja entregue. Então, lá no final, de fato, e a saída disso foi o output, eu tenho a entrega do produto com seu preço sendo distribuído por meio de uma comunicação para que não seja esquecido. E aí, quando eu falo de plano de marketing, por consequência, plano estratégico, porque isso faz parte de todo um cotidiano, eu preciso lembrar das funções básicas gerenciais, né? Então, primeira, que é o que eu estou aqui falando desde do início, planejamento. Planejamento é algo que hoje, vou reforçar isso, é necessário que se tenha em toda e em qualquer empresa, desde a micro até a maior multinacional, porque o planejamento é aquele que vai te dar ordem, vai te criar um método, né, uma metodologia e inclusive até um sistema. Se é importante você ser, como gestor, uma pessoa metódica e sistemática, muitas vezes, em grande parte, sim, porque a partir do momento ao qual você cria um método que você precisa alcançar determinados objetivos dentro daquilo que você está planejando, você se torna um bom planejador, né? E por consequência, eu já chego então à questão da organização. Por criar métodos, por criar sistemas, eu organizo, né, da melhor forma possível. E aí, na questão organização, a organização pode ser a organização de tudo aquilo que você se propôs a realizar dentro do seu planejamento. A organização está na própria empresa, que você precisa ter pontos ao qual você vai determinar é, é, o que cada departamento vai atingir para que, somados ao todos, né, cheguem ao resultado de um planejamento estratégico. O plano de marketing faz parte de planos menores, ao qual, somados, né, chegam então ao resultado de um planejamento estratégico. Para tanto, você precisa ter direção, né, e aí você ser dirigido e ser coordenado, certo? Por quê? Porque todas as ações determinadas dentro de um planejamento precisam, além de organização, precisam de coordenação para que sejam realizadas. Por consequência, isso é um controle daquilo que foi previsto para o planejamento estratégico. E aí, sim, a avaliação da viabilidade econômico-financeira, ao qual vai refletir em futuros passos e retornos positivos, ou se pode, inclusive, por uma previsão, você notar que isso pode gerar resultados negativos para a sua empresa.
E aí, eu coloquei algumas questões aqui para vocês, é, a respeito de gestão estratégica, alguns questionamentos que são interessantes realmente para a gente levantar, para encontrar as melhores maneiras de gerir essa estratégia para que elas alcancem mais facilmente os objetivos. Lembrem-se, eu estou focando muito na questão do planejamento estratégico, mas eu também estou reforçando ao mesmo tempo o plano de marketing, porque o plano de marketing ele precisa também estar direcionado e somando com outros planos para se chegar ao resultado de uma gestão estratégica, ao resultado de um planejamento estratégico. Então, sempre vamos lembrar que por qualquer plano que seja, e inclusive principalmente também o plano de marketing, eu preciso entender qual que é a missão da minha empresa, por que eu existo, aonde eu quero chegar, né, quais são os meus valores, em que mercado eu pretendo então atuar, como eu estou, como eu faço, como eu realizo, como eu sou percebido pelos meus consumidores, pelaquilo que eu entrego. Lembra? Entrada, meio, saída. Então, como é que eu consigo atuar dentro deste mercado? Será que eu consigo chegar da forma ao qual eu prevejo? Onde são os mercados? Qual mercado de fato eu atuo? Né? Lembrando, posicionamento dentro de marketing é uma das ações mais importantes ao qual eu preciso estabelecer regras e direção. Vamos lembrar que posicionamento, eu vou entrar dentro da mente do meu consumidor, lá me instalar e lá eu pretendo não sair. Por isso que é um planejamento estratégico, porque de muito mais longo tempo, ao qual eu fico na mente do meu consumidor por muitos e muitos anos. É só a gente lembrar de estratégias da Coca-Cola, é só a gente lembrar de estratégias da Unilever, de algumas das submarcas, das marcas da Unilever. É só a gente lembrar que muitos dos slogans que a gente vê por aí estão em nossa mente faz muito tempo e porque é um posicionamento muito bem realizado, com uma estratégia muito bem feita. Por exemplo, Hellmann's, a verdadeira maionese, por exemplo, o logo da Coca-Cola, que é o mesmo logo desde 1800 desde que do comecinho dela, que eu só agora me esqueci a data de fato, mas acho que é 1896, que o logo da Coca-Cola se permanece o mesmo e até hoje ele é reconhecido porque ele está aqui dentro da nossa cabeça, certo? Nescau, a energia que dá gosto, né? Então tem muitos outros aí elementos e símbolos, por exemplo, que aí eu estou falando de plano de marketing mesmo, de comunicação, muitos símbolos, muitas imagens que ainda estão presentes na nossa memória porque eles estão sendo trabalhados da melhor forma possível para que eles não saiam da nossa mente. Né? Então, uma dessas formas é justamente quais os atrativos que você tem do seu produto, do seu serviço, como é que você chama atenção, certo? Peço desculpas aqui que está escrito quais são forças e fraquezas de nossas empresas. De novo, SWOT, de novo não, trazendo para vocês a relação importante, qual eu falei na última aula, a relação importante sobre a matriz SWOT, né, sobre a matriz PFOA, né, gente? SWOT e PFOA, mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai ver isso, inclusive. Né? Você entender quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da sua empresa te torna uma empresa muito mais forte, muito mais prevenida, muito mais bem planejada, porque você sabe aonde você tem que se direcionar e o que você tem que melhorar, certo? Aí que ponto a sua empresa quer chegar, e aí é sua missão, né, seus objetivos futuros, quem é seu cliente, e também aqui eu acrescento quem são os seus públicos, né, seus stakeholders. Lembrando que hoje é muito importante a gente trabalhar com todos os públicos ao qual rodeiam nossa empresa. E não necessariamente é só o nosso cliente final, nosso consumidor final, mas é também o público que trabalha com você, também é o jornalista, também é o advogado, também é o gerente do banco, também são os vizinhos que permeiam, que rodeiam aí a sua empresa fisicamente e tudo mais que possa te afetar. Então, todos estes públicos são importantes. É interessante saber e conhecer quem é cada um deles. Né? E aí, onde a empresa está, e aí sim entender quais são os 4Ps, lembrando que eu transformo 4Ps em 5, porque o 5 é o consumidor, e aí eu vou ali no cliente, né, no item de cima, de quem é seu cliente. Então eu tenho 5Ps, na verdade: produto, preço, praça, promoção e pessoa. Né?
E aí é muito interessante, aí o plano de marketing está totalmente apoiado nas decisões que envolvem o composto de marketing. Tradicionalmente, os 4 P's, ao qual a gente já até estudou em aulas anteriores. Né? Aqui estão as hierarquias dos planos. Tem pessoas que ainda se confundem com o que é plano estratégico, plano tático, plano operacional. Vamos lembrar sempre, a base de tudo isso é um plano operacional que ele é muito de curto prazo e ele é realizado por uma pessoa técnica de um determinado departamento e que tudo é realizado de acordo com um planejamento maior. Né? Este planejamento maior é o planejamento estratégico. Mas antes do planejamento estratégico, eu tenho um planejamento tático, um plano tático, certo? Onde e como realizar, né? Geralmente é de médio prazo, está relacionado entre departamentos, né? E eles se conversam, mas que também respondem a um planejamento maior, que é o planejamento estratégico. E aí o planejamento estratégico, a gente tem que lembrar que ele é previsto para longo prazo, certo? Ele envolve a empresa como um todo. Geralmente é o presidente, são os cargos de alta hierarquia que estão envolvidos nas ações estratégicas. É aquilo que eu quero atingir de 3 a 5 anos, certo? Tudo que eu vou alcançar depois disso, mas sim, com a ajuda de um operacional no dia a dia, no semana a semana, no tático aí em realizações mais específicas entre departamentos que podem ser até um ano, e aí planejamento estratégico, tudo aquilo que eu quero atingir, o meu objetivo, né, em relação ao que foi planejado. Aqui é só realmente para a gente reforçar isso, né? Planejamento operacional, desculpa, tem mais um errinho aqui, operacional, não operacional, e aí é um detalhamento de nível operacional mesmo, são os objetivos fixados por hierarquias superiores, ao qual você tem seus objetivos diários ou semanais ou mensais, né? O tático, então, é de curto prazo, só que é um curto prazo ao qual as ações estão apoiadas, então, por departamentos, a exemplo de administração e RH, RH e marketing. Quando eu falo RH e marketing, do marketing, né? E aí são todas as partes da instituição. E aí eu chego ao estratégico que está envolvido, a alta administração, e aí são todos os pontos ao qual, de novo, reforço, eu viso atingir, né? Meu foco lá no final disso tudo. Aqui vamos retomar, e aqui também está presente o plano de marketing, né? O planejamento estratégico envolve todas as ações e o plano de marketing está inserido em partes dele, né? Eu começo pelo meu negócio, pelo que eu significo, pelo que eu represento, né, o que eu sou como empresa, e aí eu passo então para a minha missão, certo? Qual a missão da minha empresa, onde eu quero então chegar, negócio é o que eu sou, missão é onde eu quero chegar, missão é o que eu represento, perdão, visão é onde eu quero chegar, quais são os princípios da minha empresa, ou seja, quais são as culturas organizacionais, o que pertence à cultura e o que significa aquela empresa. Após isso, eu tenho análise de ambiente, aqui eu estou reforçando a importância da SWOT, né? E os 4 ambientes acima são questões permanentes da empresa, tá, gente? Meu negócio, minha missão, minha visão, valores também, que são os princípios, eles são permanentes da empresa, eles são raramente modificados, a não ser quando há uma reestruturação, uma reengenharia de toda a empresa. E aí eu tenho os ambientes mutáveis, as etapas mutáveis, que aí a análise do ambiente, lembrando SWOT, né, PFOA, que eu tenho pontos fortes e pontos fracos que são mutáveis, mudam esporadicamente, e eu também tenho oportunidades e ameaças de mercados que mudam constantemente, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, todo santo dia, na verdade, existem fatos que nos apresentam como oportunidades e ameaças, né, para uma análise SWOT.
Os objetivos, eles são mutáveis sim, né? Os objetivos de sua empresa pode ser que para a longo prazo ele é um objetivo, mas você tem diversos outros objetivos, mas até mesmo o objetivo de longo prazo pode ser modificado de acordo com a análise que você fizer anteriormente ambiental. E aí você sim cria melhores estratégias para desenvolver todas as suas etapas. E aí eu tenho até inclusive uma dica do PDCA, do ciclo do PDCA, de Plan, Do, Check, Action. Né? E aí você planeja, você faz, é, você capta, né? E você entra em ação, ok? Só reforçando então, e eu sempre vou reforçar, porque isso é uma das ferramentas mais importantes ao qual eu tenho para planejamento estratégico, justamente porque a SWOT, ou PFOA, lembrando, SWOT, Strength, Weakness, Threats and Opportunities, e PFOA, que é em português, né? Potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças. Certo? Lembrando que forças e fraquezas, ou potencialidades e fragilidades que estão nos fatores internos, eles são referentes à sua própria empresa. Eles são administráveis. Só cabe a você, como um bom planejador, como um bom gestor, perceber que você tem pontos fortes da sua empresa que precisam ser apresentados e reforçados e sempre melhorados a cada vez mais, mas você também tem pontos fracos que precisam ser modificados, transformados, atualizados, para que não gerem um elo fraco da sua empresa. E aí eu tenho fatores externos, né, gente? Vamos lembrar que fatores externos, toda e qualquer coisa que acontece fora da sua empresa e que pode afetar a sua capacidade de atender os seus clientes. E isso não depende de você que vai acontecer. Depende de você perceber que isso pode acontecer e pode te gerar uma oportunidade ou pode te gerar uma ameaça. Certo? Chuvas em São Paulo, número de assaltos a banco 24 horas, sequestros relâmpagos, crise financeira, tudo isso pode te afetar? Pode. A criminalidade nas estradas, se você for uma empresa transportadora, transportadora de mercadorias, você pode ser prejudicado ao momento em que você for entregar todas as suas mercadorias e de repente for assaltado, né? Então isso eu tenho que perceber realmente como um ciclo ao qual eu preciso encontrar e analisar tudo aquilo que realmente dará para a minha empresa como oportunidade e ameaça e fará com que eu me torne mais presente no mercado. E aí foi aquilo que eu, só reforçando tudo que eu falei desde o início, né? Lembra que eu falei que o plano estratégico, o planejamento estratégico, ele é somado por planos menores de departamentos ligados à empresa, e aí são as táticas de cada plano que formam e realizam e somatizam e aí igualam e chegam, né, ao final como o plano estratégico. E aqui, somado ao plano de marketing, eu coloquei plano de produção, por exemplo, financeiro, plano de recursos humanos. Eu poderia ter outros tipos de plano, poderia ter plano de comunicação, plano de campanha, certo? Mas o plano de marketing ele é até mais abrangente. Quando eu tiro plano de comunicação é porque eu quero trabalhar somente, e geralmente todas as empresas trabalham, certo? Mas o plano de marketing, então eu estou muito preocupado em focar as minhas ações ao composto de marketing, que são os 4 P's, como eu disse, que eu acrescento um quinto P: produto, preço, praça, promoção, pessoas, né, o qual é o foco de toda e qualquer empresa. Aqui um exemplo de modelo de um plano de marketing para vocês, né? Eu tenho que seguir com um sumário executivo, um sumário detalhado, né, explicando tudo que eu estou realizando, descrição dessa minha empresa, os focos e o plano estratégico ao qual você estudou para alcançar um determinado período, análise da situação, volto lá na SWOT, volto lá na PFOA, situação de mercado, foco então do mercado e do produto, qual o seu foco dentro de qual mercado e para qual produto, qual o seu programa de marketing, 4 P's, né? Dados financeiros, organização financeira, né? Você ter projeções financeiras, organização de tudo que precisa ser realizado dentro de determinado prazo, né?
os planos de como será realizado e depois, ao final, a avaliação e controle disso tudo. Um outro roteirinho aqui para vocês, bacana e um pouquinho mais simples de ser entendido. Eu tenho, para analisar dentro de um plano de marketing, um roteiro de preciso entender quais são as oportunidades. Aqui eu também posso colocar ameaças, tá, gente? Lembrando que é o PFOA, a SWOT, são os dois itens externos. O A, quais são as oportunidades que eu captei de mercado. Também posso colocar quais são as ameaças que eu tenho de mercado, qual a situação que eu vi e previ e quais são os meus objetivos para alcançar essa oportunidade ou quais são os meus objetivos para que essa ameaça não me afete. E aí sim eu passo por um marketing estratégico, ao qual o foco é sempre o nosso consumidor, o que está ocorrendo no mercado que é relacionado a este consumidor e aí direcionado aos seus mercados, quais são as leis regentes no momento, qual o posicionamento que eu tenho para inserir na mente deste consumidor, deste mercado. Meu marketing tático, então, está apoiado nos 4P: produto, preço, prazo, promoção. E minha ação de controle, esses são os resultados financeiros, minha análise de equilíbrio e minha programação. 5 etapas, então, aqui fica de dica do professor, 5 etapas para você ocorrer e realizar um plano de marketing. Pense nisso de uma forma mais simples, Olhe para dentro, olhe para a empresa, olhe para fora, olhe para o mercado. Concentre-se naquilo que você planejou, ou seja, concentre-se naquilo que vai te levar à vitória, nas suas estratégias. Define, então, medidas ao qual você consiga perceber e que te demonstre nos seus controles. Revisa, reveja constantemente o ajuste se necessário. Isso é PDCA, certo? É o ciclo PDCA, ao qual você precisa sempre planejar, fazer, realizar, agir e voltar sempre neste ciclo. Bom, essa foi a nossa web aula da unidade 3. Agradeço aí a participação de todo mundo. Muito obrigado.